Lucas 16, a parábola do administrador infiel. Gostaram, né? Gostaram, né? Alguns estão aliviados, outros falam, quem será, né? Caramba, que notícia é essa? Vamos lá, eu quero ler com vocês. Lucas 16, de 1 a 15, se eu não me engano. Vou ler na versão que eu tenho aqui, NVI, e você acompanha aí na sua. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: você deve quanto? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nem um servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aqui. Como vocês viram, a notícia que disse no início é exatamente essa que está no texto, né? É uma parábola interessante, uma parábola no mínimo interessante. Aliás, como toda parábola, que é sempre uma história, Jesus não estava narrando uma história que aconteceu, mas uma parábola é uma história inventada para extrair princípios, para trazer ensinamentos. Não é uma história verídica. Apesar de eu ter feito o cenário no início, né, brincando aqui, mas narrando a história como se fosse uma notícia de fato de algo acontecido, não é algo que aconteceu. É uma história fictícia, narrada para se extrair princípios. Então isso tem que estar muito claro na nossa mente. Jesus poderia muito bem ensinar algumas verdades sem contar parábolas? Podia. Ele fez isso várias vezes. Mas em alguns momentos ele decidiu contar algumas parábolas. E geralmente essas parábolas eram contadas para chocar. Jesus não estava contando uma história, como a gente brinca, uma história da Disney, para todo mundo ficar assim, ah, que lindo. Não. Jesus queria chocar, principalmente ao público primeiro, aqueles que estavam ouvindo diretamente a história de Jesus. E aí você precisa trazer à tua mente quem eram essas pessoas. Você precisa trazer à tua mente todo um contexto de judeus, de pessoas que seguiam a lei, de que conheciam a lei, de que tinham rituais, que tinham maneiras de expressar a sua fé e a sua adoração a Deus em modo diferente do qual nós temos. Isso tem que estar na tua mente, porque eles eram o público-alvo de Jesus. O interessante é que o público-alvo de Jesus, em primeiro lugar, diferente de outras parábolas que nós já lemos, Jesus contou isso aos fariseus e publicanos, aos mestres da lei e assim por diante. Essa parábola, no primeiro versículo que nós lemos, diz: Jesus disse aos seus discípulos.
Então aqui Jesus estava querendo trazer alguns ensinamentos para os discípulos. Não é trazendo um ensinamento para aqueles que não tinham um contato com as verdades de Deus, com a lei, com o Antigo Testamento, os rituais. Não, era trazer ensinamentos para aqueles que já caminhavam com Deus e procuravam sim estabelecer um relacionamento de fidelidade. E aí entre os discípulos, que agora estão conhecendo ao Mestre, a Jesus, estão caminhando com Jesus. E é para esses aos quais Jesus conta esta parábola. Então essa parábola é ali. Existem 3 palavrinhas que eu gostaria que você tivesse também em mente. Porque existem 2 personagens, como você vai ver no slide aí. Tem o homem rico e tem o administrador. Homem rico, gente, naquele contexto e no nosso é muito semelhante. Homem rico é homem rico, gente. Homem rico é homem rico. Homem rico é aquele que tem privilégios, ele tem favores, ele desfruta de uma vida diferente, porque ele era abastado. Ele tinha, talvez a maneira que se conquistava a riqueza e a maneira que se administrava e que se guardava a sua riqueza é diferente. Mas homem rico é homem rico. E administrador é administrador lá, então, naquele tempo e no nosso período. Administrador é aquele que toma conta daquilo que não é dele. Ele administra, mas ele não é o proprietário. Ele administra, mas ele não é o dono. Ele administra, mas não lhe pertence. Ele não decide da sua própria maneira. Ele depende do proprietário, do dono, do homem rico. Então, esses são os personagens que, apesar de ser lá de trás, eles são muito semelhantes na nossa maneira de interpretar, de entender. É semelhante. E aí tem 3 palavrinhas que vêm. Primeiro, caráter. Essa parábola fala muito de caráter. A gente assusta, principalmente no verso 8, quando diz que o Senhor elogiou o administrador desonesto. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas deixa eu te antecipar e que isso fique na tua mente. Essa parábola fala de caráter. Essa parábola não fala de boa administração. Essa parábola fala de caráter. O que Jesus está elogiando então? Calma. A segunda palavra que eu quero trazer para vocês aí, e que vocês têm aí no slide também, onde a primeira é caráter, a segunda é consequência. Consequência. Porque essa parábola trabalha muito bem o caráter, mas trabalha muito bem as consequências daquilo que acontece com as escolhas que a gente toma. Aliás, um dos assuntos que nós conversamos ontem com os jovens e adolescentes. E a outra palavra que eu quero que vocês tenham na mente, caráter, consequências, um desafio. Jesus está desafiando aos seus discípulos a uma postura diante dele e das coisas do reino de maneira diferente. Ok? Então vamos lá. Tendo essas 3 palavrinhas em mente, vamos tentar entender que parábola é essa. Uma pergunta para você. No primeiro momento, principalmente quando eu contei aquela história no início, quando eu disse que o homem rico, um grande executivo, elogia um administrador infiel, ou, como diz algumas versões, astuto, ladrão, corrupto, qual é o sentimento que te vem na mente? Uma pergunta para você. Para a gente tentar imaginar até o cenário de quem está ouvindo. Qual é o sentimento que te vem na mente, gente? Indignação? Não entendi, irmã. Exato. Como pode ele valorizar alguém que está tendo uma atitude errada, desonesta? O que mais, gente? Loucura. O que mais? O que te vem na mente? Não entendi. Revolta. Aliás, nós estamos lendo a narrativa dos evangelhos, um episódio, um momento que Jesus contou esta parábola, uma história fictícia. Mas essa história fictícia poderia muito bem aparecer nos nossos telejornais nos nossos dias? Sim ou não? Não entendi. Aparece todo dia, né? Parece que estamos lendo o jornal de hoje, né? Não vou nem dizer o encarte qual é. Mas é uma notícia muito normal. É uma coisa que a gente sabe muito bem que acontece. E é uma coisa que nos causa revolta, indignação. A gente fica assim, não estou entendendo. Como? Elogiando?
Mas vamos tentar entender o que essa história está dizendo. Porque, aliás, é uma das parábolas mais surpreendentes e mais enigmáticas das parábolas que Jesus contou. Porque, em primeiro momento, como sempre, as parábolas, como eu disse, chocam. E se você ficou chocado, os ouvintes lá de Jesus também ficaram chocados. E Jesus conseguiu, em primeiro momento, o intento dele, que era chocar. Mas Jesus não cometeu nenhum erro. Se a gente parte do pressuposto que Jesus é perfeito, Ele é Deus, e que Ele não conduz a erros e Ele não erra, ou seja, Ele foi muito hábil em ilustrar uma verdade ao qual Ele estava tentando ensinar aos seus discípulos. Então vamos lá. O personagem principal dessa parábola é um homem que Jesus descreve como administrador, desonesto, infiel, astuto. Não há, portanto, qualquer dúvida nessa história narrada de que esse administrador era assim. Não há nenhuma dúvida sobre o caráter do administrador. Ele era desonesto, ele roubou, ele fraudulou, não apenas uma vez, inclusive quando teve a notícia da sua demissão, ele foi mais a fundo ainda na sua atitude errada. Uma acusação. Foi denunciado de que ele estava fazendo isso. E no texto que a gente lê, não há nenhuma maneira de dizer que essa acusação era leviana. Não, porque até mesmo ele assume o erro dizendo: estou perdido, fui descoberto, preciso me safar. Foi uma acusação, mas uma acusação verídica, constatada, inclusive confessada. O administrador sabia que agora seria impossível encobrir os seus erros. Falou: agora eu preciso pensar em uma maneira de me safar dessa. Então ele decide enganar ainda mais o seu chefe. Manipula os livros de caixa em prol das pessoas que deviam dinheiro ao seu senhor. Perdoou dívidas. Ele não tinha esse direito, porque ele era apenas o administrador. Mas ele vai além, conquistando assim amizades e favorecimentos para ele mesmo, garantindo assim que quando fosse demitido, ele tivesse uma sobrevida. O texto vai dizer que alguns deviam 100 potes de azeite. Isso dá mais ou menos, aproximadamente, 3.300 litros de azeite. Isso, naquela época, sendo vendido, daria aproximadamente 3.000 denários. Ou seja, o salário de um trabalhador comum, como nós já vimos no passado, de 3 anos. Não era pouco. E ele perdoa a dívida de por exemplo, 50% do azeite. Ou seja, ele está perdoando a dívida de um funcionário. Imagina o teu salário multiplicado por 18 vezes. É aquilo que esse camarada roubou e fraudulou. O texto é interessante que vai dizer que ele disse isso, ele falou: vou aos devedores. E aqui ele dá exemplo de 2. Mas não foi apenas 2. Porque ele chamou todos os devedores do seu patrão. E ele dá exemplo de 2, o que ele estava fazendo. Então 2 já seria um grande roubo, ainda que fosse um apenas. Mas o texto vai dizer que tem mais. A porta está aberta, muito mais. Os únicos fatos que temos são aqueles que Jesus mesmo nos deu. Isso já nos deixa chocado com o final, que é surpreendente. O homem rico na parábola é um magnata, é um camarada cheio da grana, mas ele é roubado. E não importa, mas ele tinha muito. Se ele tinha muito ou se ele tinha pouco, o interessante e o que importa é que aquilo não era do administrador. Podia ser 1 centavo, mas não era dele. Não era dele. Não pertencia a ele. Ah, mas isso, como alguns poderiam justificar, isso para aquele executivo, para aquele grande empresário, é café pequeno. Não importa se é café pequeno. O importante é que ele foi lesado. O importante é que ele foi roubado. O administrador podia agir na sua própria autoridade sem a supervisão e interferência, porque ele tinha essa recomendação do empresário,
ele era administrador. O empresário não ficava na localidade. E ele tinha essa oportunidade, então, de fazer festa. O administrador foi acusado de estar desperdiçando. A julgar pela reação, ele tinha uma confiança que foi depositada nele, quem sabe cegamente. E agora, olha, o que é isso que eu estou ouvindo de você? Não era alguém que suspeitava-se de um comportamento. Era alguém que era altamente confiável. O homem rico reagiu imediatamente. Chamou o administrador. Que é isso? Isso sugere novamente que o dono vivia a certa distância e vai até ele. E o administrador precisava apenas encerrar alguns negócios. Mas é interessante que o administrador, o homem rico não para, o empresário não para. Naquele momento, talvez eu e você falem, você está demitido a partir de agora. Pegue todas as coisas e vaze. Não, ele fala assim, vamos fazer uma auditoria. E dá tempo para ele. Deu tanto tempo que ele roubou mais uma vez. Eu falei, cara, não estou entendendo essa história. Está vendo que cada vez choca mais? Por que ele não demitiu logo esse camarada? Por que não colocou ele no olho da rua? Por que não chamou a polícia? Sei lá, alguma coisa. Não, ele deixa o camarada lá ainda e fala, vamos fazer prestação de contas. Eu estou chegando aí e quero ver como acontece. Não. Aí é que vem aquele momento eureka, aquele momento, e agora? O que eu faço? E é interessante a sinceridade do administrador. Para cavar, eu não tenho força. Então, era alguém administrador de alguém muito rico, é alguém que desfrutava também de um certo status, um conforto de vida. Fala assim, ó, cavar, eu não tenho... trabalho braçal é o que vai sobrar para mim agora. Não estou querendo esse negócio não, gente. Varrer, carregar, limpar, esse negócio eu não quero para mim não. E é interessante que ele fala, não tenho força. Não sei você, mas eu quando eu era moleque, eu dava muito essa desculpa para os meus pais, para minha mãe principalmente. Júnior, me chamava de Júnior, vem aqui me ajudar a fazer o que? Mãe, eu não aguento. Eu nem tentei, né? Eu nem tentei, mas eu já dizia logo, não tenho força. E aí ele vai, ainda na sua honestidade, abrindo mais o coração. Ele fala, eu tenho até vergonha de mendigar. Porque quem sabe era isso que ia sobrar para ele por causa da má fama. Ele não ia encontrar trabalho em qualquer lugar. Ele ia ficar dependendo da bondade, entre aspas, da caridade daqueles que davam algum dinheiro esporadicamente para ele. Ele pensando nisso tudo, falou, eu preciso, já sei, tive uma brilhante ideia. Vou lá conquistar o favor daqueles que devem ao meu Senhor. E de quem eu tenho contato quase que diário. Eu conheço todos eles. O homem rico, o empresário, não conhecia, mas ele conhecia, porque era ele que administrava, é ele que fazia os negócios, ele que recebia, que fornecia e recebia o pagamento. Ele conhecia todos, e ele foi atrás de cada um deles para conquistar favor. Conquistar favor. Nada de novo isso, gente. Vocês estão ouvindo uma história assim que é surpreendente. Nunca ouvi gente comprando, pagando dinheiro para conquistar favor dos outros no futuro. A julgar pelo tamanho das dívidas, inclusive esses clientes também eram gente de muito dinheiro. Porque não era um cliente pequeno que vai no mercadinho, na mercearia do seu Zé, comprar meio litro de azeite. Não, 100 potes de azeite, 100 tonéis de farinha, não sei quantos hectares de trigo para ter tudo isso. Então era gente também muito abastada, a qual ele usou de esperteza e falou, vou conquistar amizade e favor desses, porque eles vão ficar na minha mão. Porque se eu me danei agora, me descobriram, eu vou fazer lá. E se eles caírem no meu golpe, eles vão estar na minha mão. Porque a qualquer momento que eles não quiserem me favorecer, eu vou denunciá-los. Que eles também participaram de um esquema de corrupção. O cara foi esperto, né? E o camarada lá que está com dívida, um monte de dinheiro, quem tem sempre quer ter mais, né? Ele nunca está satisfeito. Quem tem muito dinheiro quer ter mais. Uma vez perguntaram para... como é o nome dele? Me fugiu agora. Como é o nome dele, gatinho? Lá do New York, lá da praça. Rockefeller. Uma vez perguntaram para o senhor Rockefeller, quanto mais você precisa? Quanto mais para chegar naquele sentimento, agora basta, estou satisfeito, estou contente? Rockefeller, que é dono de um estabelecimento gigantesco de uma zona do centro de Nova York, é dono de uma emissora de TV e é dono de tantas outras coisas. E ele respondeu assim, só um pouquinho mais.
só um pouquinho mais. Porque quem tem bastante não está satisfeito, ele quer ter mais. E aqueles homens, clientes, tinham bastante, mas eles queriam mais. E ter um descontinho ia ser muito bom para eles. O homem ainda tinha autoridade legal para conceder esse tipo de desconto. Moral, eticamente, porém, seus atos eram totalmente repreensíveis. Ele se preocupava apenas com uma pessoa naquele momento em todo o planeta, com ele mesmo. Totalmente centrado em si mesmo. E aí ele começa o seu plano. O que mais? Até aí. Acho que já demos para entender. Qual que é a virada chocante? Qual que é o momento que nos surpreende? O momento do versículo 8, quando Jesus diz para aquele, narra que aquele homem chegou para o administrador e disse: parabéns, você agiu de maneira muito astuta, você foi muito esperto, parabéns. Isso nos choca, porque a história, quando sofre essa virada, parece que Jesus está endossando. E que quando Jesus fala sobre finanças, ele endossa um coração egoísta, egocêntrico, usurpador e com o coração no dinheiro. Mas a gente conhece de outros textos que Jesus fala totalmente o contrário. Mateus 24, por exemplo, vai dizer: o Senhor daquele servo virá num dia que ele não o espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. É o mesmo Jesus que narra aquela história, aquela parábola e esta parábola. Por que maneiras diferentes? Porque aqui Jesus diz: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Em nenhum momento é interessante que Jesus, narrando essa história, ele diz que elogiou o administrador hábil, o administrador bom, o administrador honesto, o administrador fiel. Jesus narra, elogiou o administrador desonesto. Então, o que está sendo elogio? Não pela sua infidelidade, pelo seu mau caratismo, mas pela maneira que ele agiu de maneira esperta e astuta. Até esse ponto da história, tem sido bastante fácil simpatizar, quem sabe, com o homem rico, porque ele parecia ser vítima. Mas o fato de Jesus admirar a estratégia nada ética do seu empregado, aquele homem rico, é que nos causa estranheza. É importante entender que o homem rico nessa história não é a figura de Cristo. Jesus apresenta essa história no contexto dos negócios seculares, onde esse tipo de manobra, esse tipo de atitude pecaminosa, autoprotetora, maquiavélica, não é só comum, mas muitas vezes considerada parte do jogo dos negócios. E aqui só um parênteses. Muito cuidado quando a gente entende que algumas coisas, mas isso aqui faz parte. O princípio moral e ético do reino, como nós já vimos, é diferente da nossa maneira de entender as coisas. Então, muito cuidado com essas frases. Mas isso faz parte. Deixa eu dar um exemplo bobo. Uma vez conversando com um jogador de futebol, tive a oportunidade de trabalhar com alguns deles. E alguns, na conversa, eu falei: como é que é a ética de vocês? Imagina o pastor perguntando para um jogador como é que é a ética dos jogadores no ambiente do futebol. Tem coisas que faz parte, pastor. Beleza, eu só ouvindo, né? Jogando a corda, né, como a gente diz, para depois puxar. Eu falei: como é que é? Não, numa dinâmica, numa disputa, não só num jogo de disputa de campeonato, mas no dia a dia, nos jogos menores, simples. Como é que é a dinâmica? A gente, quando coloca a camiseta, coloca a chuteira e entra em campo, vale tudo. Ok. Aí eu falei: então quer dizer que quando você coloca a camiseta, você coloca a chuteira, meião, tem o escudo do time, aqui, no short, em todo lugar, e você entra lá, faz o sinal da cruz, aquele negócio todo que o jogador faz, e coloca em campo, isso quer dizer que automaticamente, quando você está fazendo isso, para trás você está deixando Cristo, está deixando Deus, e falando: Deus, obrigado, até aqui a tua ajuda foi muito boa, foi maravilhosa, mas daqui para cá, o Senhor não vai conseguir me ajudar. Então, o Senhor fica aqui, que agora eu vou pegar na mão do diabo e vou entrar em campo.
Aí ele falou, não, pastor, o que é isso? Não, é isso que você está falando para mim. Porque a partir desse momento você está dizendo, Deus é suficiente em todas as áreas da minha vida, menos nessa. Agora eu preciso deixar ele de lado, soltar a mão dele e pegar a mão de outro. E só existem dois senhores. Então, se você está largando a mão de Deus, você está pegando a mão de outro. Porque quando entra em campo e diz que vale tudo, é assim. E alguns vêm com essa mesma ilustração nos negócios. Não, mas isso faz parte das manobras no negócio. Não, isso faz parte, como Jesus está falando, nesse mundo aí faz parte. Mas no reino de Deus as coisas acontecem de maneira diferente. Para um discípulo de Cristo que entra em campo, deveria ser diferente. Se foi mão, é mão. Foi mão, pegou em mim. Chama o juiz, não, foi mão, fui eu que peguei. E alguns fazem isso e recebem até, como aconteceu agora recentemente, uma premiação do fair play. E é interessante que o que ganhou o prêmio de fair play não conhece a Cristo. E quantos atletas de Cristo nós temos? E até hoje, até onde eu saiba, desde que esse prêmio foi instituído, só teve um que ganhou, que se autodenomina cristão. É uma coisa para a gente ficar chocado. A gente finge, a gente manipula, porque o negócio é da vantagem. Eu simulo. É o que Jesus está tentando dizer aqui. Isso, as coisas acontecem aí. Essa é a natureza dos negócios numa esfera sem Deus. Sem Deus. É por isso que Jesus fala, olha, naquilo que esse camarada está se propondo, ele está sendo mais coerente do que aqueles que são meus discípulos. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes a gente fica olhando para o noticiário e a gente coloca alguns assim e fica esperando, tem uma expectativa de que aqueles que não servem a Deus tenham um comportamento exemplar, uma atitude, uma ética de um cristão. E ficam olhando para o noticiário e falam, mas isso está errado, isso eticamente é desonesto. Você está olhando para a palavra desonesto a partir de uma perspectiva cristã, mas eles não têm compromisso com a ética cristã, eles não têm compromisso com a palavra, eles não têm compromisso com Deus, com o Evangelho, com Cristo e com a cruz. Mas quem tem esse tipo de compromisso é quem é incoerente. Quando um camarada que não é cristão, ele rouba, ele está fraudulando, ele está mentindo para ser favorecido e conquistar favores e sair bem, ele está sendo totalmente coerente. É o que Jesus está dizendo. Mas aqueles que são discípulos de Cristo, que não estão pagando preço, e estão entrando nesse jogo, nesse negócio, não estão sendo coerentes. Jesus fala assim, sabe quem está sendo mais coerente nessa história? Aqueles que são de fora. Aqueles que são filhos das trevas, não os filhos da luz. Os filhos da luz deveriam seguir outro padrão. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa a razão. Eles estão sendo mais espertos, porque eles estão seguindo com coerência aquilo que eles creem. Agora, você está vendo que agora choca, né? Mas choca agora de maneira oposta. Porque não choca ouvir a história, choca olhar para mim mesmo. Choca olhar para mim mesmo e falar, em alguns momentos eu não tenho sido coerente com aquilo que eu creio. Em alguns momentos eu não tenho sido coerente. E eu não tenho, no meu caminhar, não tenho sido digno do elogio do meu mestre. Porque eu não estou sendo coerente. Aqueles que não são da luz e que têm um compromisso consigo mesmo, em levar vantagem, em se favorecer cada vez mais. E quando conseguem isso, eles são dignos de elogio. Porque pelo menos eles estão sendo coerentes com aquilo que eles creem. Chocante isso, não? É olhar para mim mesmo como espelho agora e falar, uau, realmente, não estou sendo esperto, não estou sendo coerente. Vamos para algumas lições que eu gostaria de tirar. 3 lições práticas. Primeiro, tem aí, né? Dinheiro é um recurso que deve ser usado para o bem dos outros. Imediatamente após elogiar a ousadia dos filhos das trevas desse mundo, por seu pensamento providencial, coerente, Jesus acrescenta essa palavra de conselho para os seus discípulos. Olha o que diz o verso 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, ou seja, a riqueza, estes o recebam nas moradas eternas. Em outras palavras, seja generoso, use os recursos e os bens que o Senhor tem te dado com generosidade,
para o povo de Deus. Faça o seu dinheiro trabalhar para o bem dos outros. Seja coerente com aquilo que você crê. Dizer que somos família, ler Atos 2, olha, eles tinham tudo em comum, que maravilha, que bênção. Precisamos, inclusive, aprender a definir bem o que significa doação. 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 E deixa eu falar aqui muito abertamente, com o coração aberto e com muita graça. Mas precisamos redimir alguns conceitos. Doar, irmãos, é doar. Não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que isso está longe do verdadeiro sentido do que é doar. Quando nós participamos ou dizemos, eu participei, estou participando, estou ofertando aos missionários. É mesmo? Que benção, o que você fez? Não, eu comprei uma feijoada na feira missionária. Deixa eu dizer, irmãos, você não está doando, você está comendo. Eu participei da feijoada, mas eu comi a feijoada. Em vez de ir em qualquer restaurante, em vez de fazer comida em casa, ou passar no supermercado, comprar, cozinhar e fazer, eu comprei da igreja, mas eu comi. Talvez paguei um preço menor. Mas isso não é doação. Doação é quando não tem nada em troca. Aliás, o Novo Testamento inteiro, quando fala de doação, Paulo, quando fala de doação, principalmente, ele coloca o exemplo maior de doação. Ele coloca Cristo como sempre. Fala lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, olha, precisamos aprender a doar com alegria, dar com generosidade, como Cristo, Deus, a si mesmo. Então, quando eu participo da feijoada missionária, não estou dizendo que é errado, é uma bênção quando a gente pode fazer isso, mas eu estou dizendo que doar vai muito além. Eu não recebo nada. Não, mas deixa eu te dar uma coisa, não precisa dar nada, eu estou doando. Eu quero dar. Aliás, quando a gente faz a matemática, as contas da feijoada que eu levo para casa, aquilo que foi investido para comprar o material, tudo aquilo que foi feito, todo investimento, água, luz, gás, energia, talalá, e quando sobra daquela feijoada que eu paguei 20, 30, talvez o que sobrar, a gente faz aquela matemática, vai sobrar R$5. Aí quando a gente paga a taxa, IOF, câmbio, talalá, o que chega para o missionário? E a gente fala que está participando. A gente precisa fazer a feijoada missionária com uma ideia de envolver, de mobilizar, de falar sobre, da gente orar, de colocar notícias. Quem sabe na feijoada vai um motivo de oração do missionário e coisas assim. A gente quer mobilizar. Mobilizar é uma coisa, doar é outra. Doar é outra. A gente precisa aprender a utilizar bem os recursos que nós temos. E a gente precisa aprender a ser generoso. Generoso. Eu vou doar. Doar não é dar o que sobra, é dar o melhor que tem. O modelo, novamente, é a Trindade. Deus deu o que tinha de melhor, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o quê? Ele deu o anjo Gabriel, estava lá o anjo Gabriel, né? Que já seria uma bênção, irmãos, se Deus não tivesse doado o anjo Gabriel. Ou outros Els, outro anjo qualquer. Mas Deus não doou um anjo. Deus doou o melhor que tinha. Doou o seu filho. Doou a si mesmo. A Trindade participando. Jesus, entre nós aqui, doou o que tinha de melhor. Ele doou o conhecimento dele, os ensinos. Tudo isso foi muito bom. Mas, irmão, semana que vem a gente vai celebrar exatamente isso. Ele doou o que tinha de melhor. Porque é o que realmente nos redimiu de todas as coisas e nos deu livre acesso ao Pai. Ele doou a própria vida, ele doou o seu sangue. Opa, vou doar a minha vida. Então esse é o nosso modelo de doar, de entrega, de generosidade. O administrador desonesto usou o dinheiro do seu mestre de maneira imoral. Suas ações, apesar de injustas, mesmo assim, conquistaram amizades e favorecimentos. Jesus está lembrando que nós, como discípulos de Cristo, precisamos aprender não a fazer o mesmo de maneira imoral, mas a usar os nossos recursos, a nossa sabedoria, a nossa sagacidade para acumular tesouros aonde realmente vale a pena. O argumento de Jesus é simples. Era um argumento muito comum, rabínico.
partindo do menor para o maior. Olha, se o administrador desonesto fez isso aqui, ele conquistou amizade, ele conquistou favorecimento, que dirá aqueles que são filhos da luz, que têm muito mais, e vão ser usados para o reino, para conquistar, avançar o reino de Deus. Você já imaginou que bomba, como eu sempre digo, é uma bomba nas mãos do Senhor. Jesus vai dizer em outro texto, Mateus 6, no Sermão do Monte, onde estiver o seu tesouro, aí está também o teu coração. Não é que onde está o meu tesouro, o meu coração corre atrás. Não. Diz que onde está o teu tesouro, pode procurar, porque lá dentro está o teu coração. Não é que o meu coração foi atrás do meu tesouro. É o contrário. O meu tesouro está indo para onde meu coração já foi há muito tempo. É só examinar. No meio do tesouro, daquilo que a gente tem de mais precioso, a gente vai ver que o nosso coração está lá no meio, pulsando. A pergunta é, que tesouro é? Segunda lição, tudo que temos pertence a Deus. Primeiro a gente olhou para os outros, agora nós vamos olhar para nós mesmos. Tudo que temos pertence a Deus e devemos sempre estar cientes de que somos administradores. Da mesma forma que teve o administrador lá, nós somos também hoje administradores. Tudo que você tem, meu irmão, não é teu. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Aliás, a palavra diz que do Senhor é a terra e o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. A gente gosta de usar muito os pronomes. É meu, é minha, é nosso. E Jesus está dizendo, não, que engano, isso daí é meu. Mas eu permito você usar como bom mordomo. A gente tem, e deixa eu ir até o extremo, a minha família, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, não são meus, são do Senhor. Eu sou mordomo. E quando a gente é mordomo, a gente administra algo que não é nosso, a gente então não vai agir conforme aquilo que a gente pensa. Eu vou administrar do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu gosto, daquilo que eu penso, na minha sabedoria, na minha limitação. A gente está fazendo igual ao administrador desonesto. A gente tem que perguntar, o que é que o Senhor quer? O que é que o homem rico quer? O que é que Deus quer como proprietário, dono de todas as coisas? E eu vou fazer segundo aquilo que Ele quer. Como é que Ele quer que eu use o meu carro? Como é que Ele quer que eu use o meu dinheiro? Como é que Ele quer que eu use a minha casa? Como é que Ele quer que eu use meus bens, as minhas finanças, as minhas propriedades, sei lá, a minha profissão, a minha casa, a minha família, os meus filhos? Como é que Ele quer que eu use desse recurso que foi Ele mesmo que me deu? Aí sim a gente está sendo coerente e dizer, de fato, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Porque quando a gente diz que Ele é meu Senhor, mas a gente, não, aqui quem manda sou eu, a gente está sendo incoerente. É por isso que Jesus elogia lá e não elogia aqui. Agora, de fato, quando Deus, o que é que o Senhor quer? Nada é meu aqui, tudo é teu. Como é que o Senhor quer que eu use? Aí a gente vai ser coerente. Generosidade. Lembra que eu falei aquelas palavrinhas no início? Generosidade, irmãos, tem muito mais a ver com caráter do que com as circunstâncias. Anota isso, grave isso. Generosidade tem a ver com caráter, não tem a ver com circunstância e com aquilo que eu tenho. Generosidade tem a ver com caráter. A gente sempre acha que ser generoso está na quantia, está naquilo que eu dou. Generosidade está no meu coração, está no caráter. Tem outros textos, a viúva pobre, aquele texto que de fato aconteceu e que Jesus falou para os discípulos e os fariseus que estavam ali olharem. Observem aquela viúva. Ela deu tudo o que tinha. Não gosto muito de trazer algumas palavras aqui para que não cause uma dificuldade no entendimento, mas em alguns momentos é necessário. Sabe que palavra no grego foi usada ali? A palavra bios. E você sabe muito bem o que essa palavra significa. De biologia, biosfera e tudo mais. A palavra vida. Aquela mulher não deu tudo o que tinha. Aquela mulher, Jesus vai dizer que ela deu a bios. Ela deu a vida, ela colocou a vida no altar. Então a vida dela significava aquelas moedinhas? Não, irmãos. Ela estava com aquele gesto, colocando, de fato, o coração dela, a vida dela, totalmente no altar. Aquilo que ela colocou lá, era uma representação daquilo que já estava no altar. A vida dela e o coração. É diferente, irmãos, é diferente. É diferente. Por isso que generosidade tem muito mais a ver com caráter, não com quantidade.
e não com aquilo que eu dou, mas tem a ver com o meu coração. Alguns dizem, se eu tivesse mais, eu daria mais. Deixa eu te dizer, não daria não. Não é que eu estou julgando o teu coração, é que é assim que acontece. Quanto mais eu tenho, se hoje eu tenho dificuldade de ser fiel no pouco, como disse Jesus, quem me disse que lá na frente, se eu tiver mais, eu vou ser fiel? Aí eu vou pensar, puxa vida, né? Batalhei tanto, lutei tanto, agora que eu vou ter a oportunidade de desfrutar de tudo isso, agora eu vou dar, puxa vida. Depois, né, gente? Deixa eu agora aproveitar esse momento, mais para frente eu vou. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Portanto, é crucial que a gente adote uma perspectiva correta em relação às obrigações que nós temos como administradores, independente de quanto eu possuo. É tolo a gente desejar riquezas se a gente não é fiel no pouco, naquilo que Deus já me deu. É tolice. Se você ainda não consegue ser fiel naquilo que você tem hoje, é tolice desejar ter mais. Peça que Deus te ajude. Deus, o Senhor já tem me dado tanto. Me ajuda a aprender a ser fiel naquilo que eu já tenho. Para quê? Para que assim Deus vai me colocar no mais, como diz esse versículo, fiel no pouco ou fiel no muito. O meu olho está no muito, então não tem nada a ver com caráter. Deus me ajuda a ser fiel hoje com o que eu tenho. Amanhã não faça a mínima ideia. E amanhã não me pertence. Pertence a Ele. Eu vou ser fiel hoje, porque o que Deus me deu é hoje. E Deus me deu esses recursos, eu vou ser fiel aqui. Não faça como algumas igrejas fazem, que abordam a teologia enganosa de que você tem que fazer pactos com Deus. Seja fiel, porque Deus vai te colocar lá. Então vamos lá, vamos fazer oferta aqui, vamos colocar, vamos ser fiel, porque Ele vai te colocar naquele monte lá. Não é isso que está dizendo. Porque generosidade tem a ver com caráter. Não tem a ver com olhar o amanhã naquilo que eu vou receber lá. Tem que olhar para o hoje e reconhecer que Deus já me deu tanto. Deus me deu saúde, Deus me deu capacidade, Deus me deu inteligência, Deus me deu dons, habilidades. Eu olho para vocês aqui, eu fico vendo a riqueza que há entre nós aqui. Há uma riqueza, irmãos. E deixa eu te dizer, quando eu digo riqueza, eu não estou olhando para a tua conta bancária, não estou olhando para a casa que você mora, não estou olhando para se você veio de carro e que tipo de carro, marca, o ano que você tem, o bairro que você mora. Eu estou olhando para aquilo que Deus colocou em você, que foi Ele mesmo. Porque no dia que nós nos convertemos, a Bíblia diz que Deus habita em nós. Então, irmãos, você tem muito. Aliás, você tem tudo que você precisa, você tem Cristo na tua vida. Isso é que é riqueza. Isso é que é riqueza. Alguns estão orando para ser próspero. Não entenderam ainda o Evangelho, porque nós já somos prósperos. Nós temos tudo o que precisamos, porque nós temos Cristo. O que caracteriza um bom administrador não é habilidade, não é se ele é hábil em fazer negócios. O que caracteriza um bom administrador é o caráter. É por isso que Jesus narra que o homem rico elogiou o administrador desonesto, pela sagacidade, pela coerência. Mas ele continua sendo desonesto. O que faz a linha de divisão entre o bom e o mau administrador, um honesto e um desonesto, é o caráter, é o coração. O que nós fazemos com os nossos recursos, ou com o nosso dinheiro, revela muito do estado verdadeiro do nosso coração. É por isso que ele diz no verso 11, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Aqueles que não estão investindo com os recursos que Deus deu aqui, e não estão sendo fiéis, honestos com aquilo que Deus está dando hoje, o que dirá com aquilo que é maior, aquilo que é eterno? É pequeno. Verso 12, ele acrescenta mais, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, como administradores, mas eu não tomo conta de nada que é dos outros. Sim, irmão, tudo que você tem não é teu, é de Deus. Tudo que nós temos, nós estamos administrando algo que não é meu. Está no teu nome, mas não é teu. Disse para alguns irmãos aqui, e em breve vocês vão me ouvir falar um pouco mais sobre isso. Irmãos, aquilo que eu desejo na minha casa, para a minha família, é a mesma coisa que eu desejo para a igreja de Cristo.
A mesma ordem, decência e a maneira que eu limpo, que eu coloco as coisas, que eu guardo as coisas na minha casa, é a mesma que eu desejo para a igreja de Cristo. Então, logo em breve, os irmãos serão convocados para uma limpeza, um mutirão de acúmulo de tranqueira que nós temos acumulado no nosso prédio. Porque é a mesma coisa, na minha casa eu não deixo em qualquer lugar. Na minha casa eu não saio colocando sacolas e caixas em qualquer lugar. Na igreja de Cristo a mesma coisa. Precisamos aprender a fazer isso com honrá-lo, porque é dele, não é meu. Uma vez um gari foi entrevistado no Jô Soares, no programa do Jô Soares. Esse gari, varredor de rua, era um cristão. Foi uma das entrevistas mais fantásticas que eu já vi. E esse gari, ele tinha por apelido, que parece que tem algum irmão aqui que tem esse apelido, Sorriso. Ele tinha um apelido de Sorriso. E ele varria as ruas do Rio de Janeiro cantando. Isso chamou a atenção de muita gente. Inclusive da televisão, do Jô Soares, ele foi lá ser entrevistado. E a rua que ele limpava era uma maravilha, porque ele não fazia barulho, melhor, ele encantava a rua por onde ele passava. Aqueles moradores daquela rua ficavam fascinados com o jeito que aquele gari limpava a rua meticulosamente. Cantinhos ele limpava. E cantando. E os moradores serviam bolo, chá, água. Ele falou que era uma maravilha. Eu chego em casa, minha esposa, quer jantar? Eu falei, não, estou de barriga cheia. Eu falei, mas que serviço é esse? Ele fala, não, por onde eu andei me ofereceram e tal. Mas sabe o que encantava? E o que foi marcante naquela entrevista? O motivo pelo qual ele fazia tudo isso. Ele era um servo de Cristo, um discípulo do Senhor. Ele falou, a minha Bíblia diz que nenhum olho, ninguém sabe quando Cristo há de voltar. E ele falou assim para o Jô Soares, imagina se Cristo voltar e chegar na minha rua, na rua que eu limpei, como vai ficar a minha cara? Eu não sei. Então eu vou limpar a rua de maneira digna do meu Senhor. Porque quando ele chegar, vai ser uma rua digna dele colocar os pés. Irmãos, que maravilha de entrevista. Um gari. Um gari. Que talvez alguns desprezem. Que passem nem de bom dia. Eu vivo batendo papo com o gari. Quando as mulheres estão recolhendo coisas, eu vivo agradecendo. Estava lá na praia, lá na casa da minha mãe, lá, passava alguns tiozinhos lá recolhendo, muito obrigado. Um até ficou surpresa com a Sara. Falei, nossa, primeira que agradece. Agora, quando a gente faz isso com a motivação certa, irmãos, é por isso que a gente vai fazer uma limpeza. A gente vai colocar tudo no lugar. Para quê? Para a gente receber um mérito, um prêmio? Não, irmãos. A gente faz isso porque o nosso coração está no Senhor, isso aqui é dele. E a gente quer fazer o nosso melhor. E por último, não permita que o dinheiro usurpe o lugar de Deus no seu coração. Versículo 13 vai dizer, o último que lemos, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A primeira nós olhamos para os outros. A segunda lição nós olhamos para nós mesmos. A terceira a gente vai olhar para Deus. É isso que Jesus está falando. Olha, olhe para Ele. Olhe para Ele. Não dá. Administrar os recursos é não colocar o coração naquilo que eu administro, mas é colocar o coração no administrador. Ser um bom administrador é não colocar o coração nas coisas, mas colocar o coração no proprietário. Porque quando eu entendo o coração do proprietário, a maneira que eu administro as coisas virá automaticamente. Eu vou saber o que fazer. E ninguém pode servir a dois senhores. Como é que eu sei isso? Faço uma simples pergunta. Onde é que eu coloco a minha segurança? Onde é que eu coloco a minha esperança? Se essa é a tua resposta, não aquela resposta espiritualizada, mas a resposta verdadeira, a real, o que acontece? No que você depende para o amanhã? No que você depende para a tua aposentadoria? No que você depende para quando chegar os teus dias da velhice? Se você coloca essa esperança em qualquer outra coisa, que não seja o Senhor, é aí que está o teu coração. É aí que está o teu coração. Coloque o coração no Senhor. Para refletir e praticar, 3 perguntas.
onde você diria que é mais forte como mordomo? No caráter? Em considerar as consequências? Ou em adorar somente a Deus? O que é mais forte para você? Já te aconselho, não diga as três. Não caia na ilusão de responder as três, pastor. Não, porque nós não somos perfeitos. E graças a Deus por isso, porque nós temos a cruz, que nos redime. A segunda pergunta, onde então você diria que precisa pedir mais graça e santificação? Porque se tem uma que você é mais forte, tem uma que você não é. E onde é essa? Qual é essa? É no caráter? É na consequência? Ou no desafio de adorar somente a Deus? Ter o coração somente nele? Em termos práticos, última pergunta, que decisões sobre dinheiro, posses, propriedades, recursos, você precisa tomar de forma diferente para demonstrar sua devoção a Deus? 3 perguntas práticas. E por último, 2 Coríntios 8, Paulo encoraja a igreja de Corintos a dar uma oferta para resolver um problema na Macedônia. Ele diz, olha, eu preciso que vocês vão lá e ofertem para resolver essa situação momentânea, pontual. Há uma necessidade, há fome. Vocês precisam colocar a mão no bolso e doar. Mas Paulo adverte, olha, eu não estou pedindo para vocês doarem o dinheiro de vocês porque eu estou mandando. Ele fala assim, eu quero que vocês façam isso por amor. Podem ler lá, 2 Coríntios 8. Quero que vocês façam isso por amor. E ele diz assim, pensem no modelo. E diz o verso assim, pensem em Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Por causa da pobreza de Cristo, nós somos ricos. Porque um dia ele que era rico, tinha tudo, ele se fez pobre e habitou entre nós. E sofreu, foi até a morte, morte de cruz, para que tivéssemos acesso a Ele, para que nos saíssemos da condição de inimigos, para agora amigos. Ele conquistou, como diz o texto que lemos, a nossa amizade. É por isso que Ele nos chama de amigos, não porque nós éramos antes, mas porque em Cristo Ele nos deu essa condição. Agora somos amigos. Jesus é o único amigo que se esvaziou do seu dinheiro, de todas as suas riquezas, para transformar inimigos em amigos. Ele deu tudo o que tinha para me alcançar, para te alcançar. Esse é o modelo de doação, de entrega, de generosidade. Jesus é o verdadeiro mordomo, o verdadeiro administrador fiel do Pai, que perde toda a sua riqueza, perde tudo aquilo que tinha, para que Ele tivesse a mim e a você, por amor. Ele não era um mordomo injusto e desonesto, mas ele é o verdadeiro mordomo, mordomo fiel. Essa parábola choca, como disse, porque ela fala de coerência. E precisamos aprender a viver com coerência, para que sejamos também dignos do elogio do mestre, do proprietário, do dono de todas as coisas, e dizer, uau, ainda que imperfeito, você tem agido de forma coerente, de maneira sagaz, astuta, para conquistar aquilo que realmente vale a pena. Ainda que imperfeito, mas na nossa imperfeição, que maravilha que podemos contar com o sangue de Cristo, a bondade do Senhor.